A gente vai ter... Tocar direto? Acho que tem bastante gente querendo fazer sem intervalo. Vocês concordam com a professora? Talvez não. Não, dá tempo, sim. Eu vou abrir, então, para vocês fazerem 2 perguntas, tá bom? E aí, depois, se alguém quiser falar com alguns dos palestrantes pessoalmente, eles vão estar aí à disposição. Eu falei 2 porque eu preciso falar uma, pelo menos, né? Óbvio. Então, está aberto aí para que vocês falem. Oi, boa tarde. Parabéns pelas apresentações, foram todas muito claras. Mas a minha dúvida é de ordem prática. Quanto ao uso dessas novas medicações, né, a gente vê principalmente o uso, né, das medicações injetáveis e que elas apresentam algumas respostas clínicas, como foi muito bem apresentado. Eu queria saber a experiência de vocês quanto aos pacientes que faz uso dessas medicações e quais são as alterações perante a prescrição de exercício ou as sintomas que vocês têm percebido, né? A gente sabe que, por exemplo, a simvastatina causa mais dor muscular, né? Nesse sentido, eu queria saber qual a particularidade que vocês têm percebido ao longo da assistência com esses novos adventos. Obrigada. Realmente, assim, a experiência, né, até pelo custo dessas medicações, é muito difícil, assim, ter vários pacientes tomando, porque ela é uma medicação muito cara, né? Mas, para os que estão tomando, o que a gente observa? Em primeiro lugar, não muda o que observado na prática. Isso ainda não está tanto em artigo, mas é a experiência, inclusive, dos cardiologistas, vários que a gente conversa. Dá um estímulo essa medicação até para praticar mais atividade física. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito na prática, né? Então, muitos assim, economizam o dinheiro, como para a obesidade, não é uma medicação que precisa ser mantida sempre. Então, às vezes, eles conseguem tomar a medicação com o objetivo de emagrecer. Com o cardiologista acompanhando de perto, o que ele observa? Que os pacientes acabam fazendo exercício, eles começam a se sentir melhor, dá aquela sensação de melhora, eles começam a perder um pouco de peso, então eles começam a se amar mais até nesse sentido, se gostar mais. E aí eles começam a fazer mais atividade física também. Então começam a ter um ganho na dieta, né? Então, mas isso ainda precisa, acho que, de mais evidência clínica. Isso é uma observação que a gente tem feito na prática, tá? Camila, tem uma questão prática clínica mesmo no meu dia a dia. Alguns pacientes da clínica particular que eu trabalho usam o Ozempic, né? Eu não sei muito o nome técnico, né? Mas o comercial. Eu percebo que o período inicial, eles têm uma adaptação ao exercício. Parece que a condição cardiorrespiratória diminui um pouco a resposta ao exercício, à carga. Depois que chega um platô de adaptação, ele começa a responder melhor. E assim, é o que a doutora falou, ficam mais estimulados a fazer a tarefa pela redução do peso. Ela percebe o resultado. Mas o período de adaptação inicial, eu percebo que o paciente fica mais sintomático, mais sensível ao estímulo tanto mecânico do exercício quanto à dor. Na nossa prática, a gente teve pacientes que iniciaram, mas, curiosamente, não conseguiram continuar, por sintomas. Então, era um caso clínico que eu ia trazer e, na verdade, não coube, mas, de fato, ele realmente precisava, mas ele não suportou os efeitos. Exato, os efeitos indesejáveis. E eu acho que faz sentido isso com o que você estava falando em relação a essa redução inicial de resposta ao exercício, de uma vivência também, de outra vivência dentro da clínica, mas que não está na reabilitação, que o paciente realiza, tem toda essa empolgação inicial, mas o que vale, né, no tratamento do obeso é manter muito o tratamento psicológico, né, porque inicialmente ele tem
o entusiasmo, mas médio e longo prazo ele vai desistindo, porque tem uma limitação, como a doutora Melisa colocou, tem uma limitação dessa perda de peso. Quando ela para de acontecer, o indivíduo né, fica desanimado, né, e cansa, enfim, às vezes cansa até desses efeitos indesejáveis, e aí vai para a atividade física, mas não tem um desempenho tão bom. Exatamente, talvez também por toda essa sintomatologia e tudo mais. Eu só esqueci de falar uma coisa, a tolerância gástrica, né? Uma das maiores partes que os pacientes acabam tendo efeito adverso, não é tanto efeito ruim cardiovascular, mas a tolerância gástrica. Então, alguns interromperam estudos por causa disso também. Então, a gente vê na prática também. É. Cuidar mais, né? Ter aquele olhar mais individualizado mesmo. Fala, Michel. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer as excelentes conferências, muito importante esse tema, essa discussão. A minha pergunta vai mais ou menos ali também pelo caminho da Camila, mas antes eu queria só falar, professor, eu sempre falo lá também na minha disciplina de cardio, vou fazer esse comentário também, que eles estão entrando na disciplina no primeiro dia. Eles estão entrando na disciplina mais bonita e mais importante da fisioterapia. Porque todas Isso as eu não áreas, tenho a menor dúvida, porque todas Michel. as áreas precisam disso. O paciente passa mal lá na ortopedia, eles vão correndo lá na cardio atrás da gente para ver. Todo ver paciente que passa mal, eles correm na cardio. Corre na cardio, exatamente. Bom, mas a minha questão é o seguinte, eu não tenho experiência com o Ozempic, né, com paciente fazendo exercício, porque lá, nossos pacientes, né, pacientes do SUS, enfim, contexto, mas eu vejo muito relato assim de conhecidos, amigos, fisioterapeutas, colegas que estão trabalhando da questão da ansiedade. A Luciana até falou agora do fato do acompanhamento psicológico, né? Então, assim, eu tenho visto relatos assim muito comum de que passa o ciclo da medicação, que eu não sei qual é o tempo da medicação, é individualizado talvez isso, né? 52 semanas. 52 semanas. Aí depois o relato nossa, distúrbio de ansiedade, aí eu quero comer tudo agora. Então, esse efeito rebote, queria ouvir um pouquinho, porque tem isso, né? Às vezes o paciente não entra nesse platô de prática de exercício físico, e aí se não tem esse suporte psicológico, né? E eu tenho visto isso como relato também em alguns trabalhos, né? Desse efeito rebote depois das 52 semanas. Queria te ouvir um pouquinho. Isso é verdade. Até nesse último trabalho, o que a gente observou? Quem só tomou a medicação, depois voltou ao peso normal, né? Então, é aquilo que a medicação ela não vai conseguir fazer sozinha, né? Se o paciente não aderir à dieta e não fizer atividade física, a chance dele depois começar a comer tudo é enorme, porque aí você vai tirar aquele centro da saciedade. Você vai, né, que ele está ali agindo no centro da saciedade. Aí ele para de agir no centro da saciedade. Se ele não estiver comendo adequadamente e não fazendo atividade física, o que vai acontecer? Ele já não comia bem, ele emagreceu tomando remédio. Aí ele vai querer comer o que ele estava comendo antes, mas aí ele não vai ter o remédio. Aí o que os estudos mostram é que realmente precisa do acompanhamento, né, de um profissional treinado em obesidade, que faça no mínimo 14 sessões no começo e que depois mantenha uma vez por semana essas sessões de acompanhamento do paciente, para ele não ficar sozinho, porque aí ele se sente perdido, volta a comer tudo de novo. Então precisa ter, seja um nutricionista, junto com um fisioterapeuta, mas tem que ter esse acompanhamento de profissional mesmo. Obrigado, Melissa. Excelente. Olha, eu vou... Mais uma questão só. Não, bem rápido. Não eu vou passar a minha questão, eu vou dividir em duas partes, tá? Uma para a Vera e outra para a Catai. Mas não pode falar muito. Não, eu só queria ressaltar uma coisa. Eu sempre dei muita importância para o trabalho multidisciplinar dentro da fisioterapia, porque a gente sempre falou em reabilitação, multiprofissional, era nutrição, físio, e cada vez mais, e eu tenho certeza que foi pós-Covid, que todos sentiram mesmo a importância do trabalho da musculoesquelética, neurofuncional, pélvica, junto com a cardiorrespiratória. E o paciente só tem a ganhar. A minha é só uma observação. Primeiro, parabenizar toda a mesa, porque foi assim, maravilhosas, né? Todas as palestras foram ótimas. Particularmente com relação a uma das coisas que a Luciana falou, e eu diria que é algo promissor que eu vou estar falando aqui. De fato, não são todos os locais que têm equipamentos para teste cardiopulmonar.
Mas hoje já existe um trabalho da Juliana Milani, lá da UNB, junto com o professor Gerson, né? É o Gerson Cipriano Júnior, isso, e junto com o professor Dominique, lá da Bélgica, né? E onde eles fizeram equações de predição para o limiar de anaerobiose em doentes, né, com doenças cardiovasculares, quando a análise de troca gasosa não é possível. Então, eu acho que assim, é algo que acabou de sair agora em 2024 no European Journal of Prevention e Rehabilitation, né? E é uma coisa que daqui a pouco acho que todo mundo vai estar. É porque, assim, particularmente o Gerson me enviou. Então, por isso é que eu estou dando essa informação. Agora é uma coisa muito recente, mas que eu acho que é promissora e que vem também para nos ajudar a identificar quais são os valores de frequência cardíaca e outras variáveis no limiar de anaerobiose. Então, é uma coisa de predição, tá bom? Obrigada. Obrigado pela contribuição, Catá. Eu acho que é muito importante a gente pensar nessas questões que a Luciana levantou, a Catá levantou, porque nós estamos num país que é complicadíssimo, né? Nós temos muito pouco recursos, financeiramente é muito difícil. Eu ia perguntar para a professora aqui o custo é tão difícil falar até o nome, né? Liraglutida. Quanto custa uma liraglutida hoje, né? Porque todo mundo deve estar, né, assim, doidinho para saber. Só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é isso. Custa caro, entre 3 mil a 4 mil reais, mais ou menos, né? A injeção. E o remédio, assim, pode sair entre 2, 3 mil, dependendo, né? Mês, né? No mês. E aí, assim, é bem caro, né? A gente ainda não tem muita patente. O que tem são programas que o laboratório oferece, aí você liga, consegue desconto, às vezes consegue um preço melhor, às vezes eles dão uma injeção, por exemplo, aqui é subcutâneo, eles dão 2 ou 3 injeções de graça, aí você paga a quarta, né? Para o paciente obeso, às vezes, alguns, assim, eu fico até com dó, principalmente os pacientes do SUS, que às vezes eles chegam com o dinheiro contado e falando, eu quero tomar o remédio, né? Mas às vezes é um sobrepeso, é uma coisa que você não queria prescrever o remédio, você acha que tem outras coisas que dá para ele fazer com aquilo. Então, tem que individualizar muito aquele paciente, porque às vezes dá muita pena dele chegar. Mas tem uns que eles querem tomar e é aquela visão. A gente aí vê que ele é possível, não tem nenhum fator de risco que impeça ele a tomar e acaba tomando e eles conseguem fazer o tratamento, até se motivam para manter o peso depois, né? Mas é complicado, é um preço muito alto, né? Ainda mais se for para diabetes ainda, que é para a vida toda, aí pior ainda, né? Obrigado, professor. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, né, do quanto custa hoje você tomar ou você fazer o que tem de melhor no mercado. Por isso que eu sou adepto, né, a Catá sabe muito disso, de reabilitar com baixo custo. Né? Eu acho que a gente precisa investir muito nisso, porque podemos não ter resultados precisos, né, precisos e expressivos, mas temos resultados. Então, é isso que a gente precisa investir. Eu queria, para finalizar, parabenizar todos vocês pela as excelentes apresentações. E a plateia também, é bom você ver dentro da SOCESP a sala sempre cheia, né? Isso mostra o quanto a cardiologia tem crescido, o quanto a cardiologia tem atraído novas pessoas e que é o que realmente a gente precisa, né? Fortalecer cada vez mais essa área que é, como o Michel disse, sensacional, a melhor da fisioterapia, maravilhosa. Obrigado, viu, gente? Acho que tem 10 minutinhos aí para tomar uma água, um café, né? E a gente volta depois.